Ai, na graça do Senhor. Futebol Clube! Futebol Clube! Porquê? Falta a primeira Vamos parte. todos morrer futebol clube. Ai, isso é bora incrível. criar. Não é? Sim, com 12. Era um clube. Vocês devem ser fortíssimos. Desportos. Não, Não, podemos ser nós nós, são metemos só o guito. 11 mortos. Eu meto 11 5 mortos. paus. 11 mortos, Cada exato. lado. Pois Ah, é. Os exatamente. mortos de cada Às vezes lado. parece também. Posso, menino? Por favor. Ai, pá. É verdade. Barbie Girl. Não, é verdade. Barbie Girl, uma versão para orquestra de Barbie Girl. Não engana aquilo não engana aquilo. Pois é. É uma orquestra incrível a tocar, o Barbie Girl. Porque neste dia estamos em 1840. Ai, estava tudo a ver. Pois. E Onde é que morria. isto vai parar? Vamos lá ver. Em Hanover. Tu gostas de Hanover? Gosto muito. E já estiveste em Hanover? Não. Fiquei tão triste. Pena. Aos 53 anos. Tão novo. Vídeo mesmo. Mas se calhar estava impecável da cara. Pois, porque pois. falamos do cirurgião plástico alemão Karl Ferdinand von Graffa. Ui, ser cirurgião plástico nessa altura devia ser uma coisa esperta. É verdade, ele foi um pioneiro. Vamos falar mesmo disso, é verdade. Talho, não é? Era. É preconceito meu. O homem do talho. Talho. O homem do talho. Carniceiro até ao fim. O Tiago não sabe, não é da geração dele. O homem do talho. Não, sugos. Bem, Olha, Vou procurar. procura. o sinaleiro. Exatamente, o teu irmão. O Carl é ordinaríssimo, não quero É, achar. não. Ok. O Carl nasceu em 1787 em Varsóvia. Fez ele muito bem. Sim, Nascer em sim. Varsóvia é incrível. Olha, tem um prato de pato incrível. O pato à pato de Varsóvia. Amo Muito Varsóvia. giro. Estiveste em giro. Varsóvia? 3 vezes já. Uau, é lindo, não é? Sim, sim. Ah, claro, nós já falámos disso a propósito do Amo. gueto Sim, de sim, Varsóvia, é sim. verdade. Não foi propriamente uma escolha dele. Como nunca é a escolha de ninguém. Foi a escolha dos pais. Tiveste a informação que os pais é que escolheram. Uau, inédito. Nasceu lá em Varsóvia. Ele estudou medicina em Leipzig. Leipzig. É Zig. Por acaso acho que é Zig, nesse caso. Zig, Leipzig. Leipzig. E depois foi médico, que é o que acontece a muita gente que estuda medicina. Ele foi especialista em cirurgia plástica. Na verdade, ele foi um verdadeiro pioneiro, não estudou medicina plástica. Ele é considerado o pai de uma data de procedimentos, pelo menos da maneira como os fazemos na época moderna. Uma das suas especialidades eram as rinoplastias. Aí está. Ui. Pronto. Aí está. Pronto, tenso! Que são as operações, claro, ao nariz. E o método que ele inventou vai substituir o que era mais corrente na altura, que tinha sido criado por um italiano, um tipo chamado Gaspare Tagliacozzi. Pensar que era Gaspar é broca, que era como a broca aqui, limava. Eles partem com martelinho, há muitas Pois, técnicas pois. diferentes. Isto foi no século XVI, portanto, Uau. é engraçado. Que era para Como é tratar. que já nessa altura as pessoas se preocupavam com Vou-te explicar, neste para no caso respirar, dele, uma questão de saúde, há, não é? há muitas também é razões. verdade. Sim, no caso dele, era muito popular na altura em Itália haver duelos com espadachim e, portanto, havia pessoas que ficavam sem Sem nariz. ponta de nariz. Tal e qual. E ele era reconstrução desta história. Está bem, está bem. Agora, a verdade, eu sei que vocês vão ficar um bocadinho surpreendidos com isto, é que as operações plásticas são muito mais antigas do que isso, muito mais antigas mesmo. Por já, vamos começar por explicar que este plástico aqui quase dá uma noção de modernidade, não é? Pois. Operações plásticas. Sim, sim. Claro, não tem nada a ver com o material, Tem a ver com a é plasticidade. vice-versa, o material é que tem a ver com este significado de plástico. Vem do grego, plásticos. De facto, longo caminho percorreu. A palavra depois muda. Plásticos, depois foi mudando até se tornar plástico. De facto, a língua é A fascinante. língua. De como é que eles de plásticos? Sim. Sacos plásticos. Que já estou a dizer mais à latina. Plásticos. Que significa moldar, significa dar forma, é o verbo que significa isto em grego. Claro, é impossível saber exatamente quando é que se começaram a fazer operações, quer estéticas, quer reconstrutivas, que são as duas vertentes da cirurgia plástica, porque os tecidos não são como os ossos, portanto os tecidos desaparecem, não é? A primeira coisa a desaparecer dos restos das pessoas. Nós encontramos ossos com 20 mil anos, não encontramos naturalmente tecidos do corpo, Sim. claro, com este tempo. E portanto, agora já sabemos, é de fonte segura, que pelo menos há 2600 anos já se faziam operações plásticas. Não porque nos tenha chegado algum vestígio, mas porque nos chegou um maravilhoso manual de medicina escrito por um médico indiano, Sushruta. Não estou a ofender.
Ele é Charuta. Sou charuta. Gosto muito de deixar Isso é aqui. fascinante. Este nome é fascinante. Ele escreveu um tratado de medicina. Aliás, é por isso é que se considera que a cirurgia plástica nasce na Índia. Portanto, a medicina vai se desenvolvendo de maneiras diferentes em várias partes do mundo, mas a Ásia ali a dominar, digamos assim, a ser pioneira na medicina. Não é a medicina ocidental que nós conhecemos hoje, naturalmente. É um livro que trata de mais de 1000 doenças, do uso de centenas de ervas medicinais e também descreve instruções de muitos procedimentos. No que nos interessa aqui são os enxertos, que era como se fazia. Não era de porrada. Não era de porrada. Sim. Eu acho que ele dava à mulher e aos filhos. Mas não é desse assunto que estamos aqui. Ok, quase que. Ou seja, é a lógica de repegar de uma outra parte do corpo, não É é? exatamente isso que é um enxerto. Sim. Tirares um tecido de uma parte do corpo para o pôres noutra parte. E técnica que é usada até hoje. Sim, claro. Nós sabemos Sim. essas coisas todas. É procurar. Mas vi um Porque as zonas do documentário- corpo também são as mesmas, não é? Na medida em que o corpo é exatamente igual, Sim, a xixinha está vais num buscar certo a sítio. Pois é, Está vais ali, buscar. claro. Eu ia dizer uma claro. coisa, mas depois arrependi. melhor, Eu penso percebi que é que tu. Era como assim eu tirava a gordura das pernas, das Pôr coxas. na boca? Existe isto? Neste caso não era na boca. Oh, Ana. E então? Isto é Visão, cada um teve a sua visão Isso é aqui. verdade. É o blotch. Viso o blotch. Não via, mas era uma coisa desse género que vinha. Terrível. Mas é usado até hoje. Eu não vou entrar em detalhes, faz-me um bocadinho de impressão descrever estes Yeah. pormenores, mas, claro, o mais comum na altura era já a rinoplastia, eram as operações ao nariz. Tem uma razão muito simples e sinistra, é que uma das penas para muitos crimes, desde o roubo até o homicídio, era de facto cortarem o nariz, era uma das punições. Para marcar a pessoa na cara mesmo, Certo. não é? Claro. Ah, que horror. É tipo uma coisa animalesca, deixar o animal É terrível. marcado no meio Sim, do rebanho. É, sim, não é fixe. E a sífilis também fazia cair o nariz. Depois faz cair. Olha, castigo! Castigo! Ana está com Castigo! sífilis. Vamos dar aqui em primeira mão. Breaking news! Ana está com Eu sífilis. espirro. Peço desculpa. É verdade. Milénios depois, os enxertos ainda são usados até hoje. Estas técnicas depois foram chegando mais para o Ocidente. Nós sabemos que os gregos e os romanos também faziam operações plásticas. Para quê? Quer para reparar um acidente, não é? Tinhas um acidente qualquer, caías de um cavalo, subias para um cavalo, levavas com uma patada de um cavalo, ou também para corrigir os chamados defeitos. Aqui vou chamar-lhes defeitos numa contemporaneidade diferente da nossa. claro. Que são o quê? Coisas como a fenda palatina, que é nascer com uma fenda no céu da boca, claro. A fenda labial, que também se chama lábio leporino. Tudo isto os romanos e os gregos já operavam. Há um médico romano, gosto de lembrar aqui as pessoas, Aulus Cornelius Celsus. É romano, não Um beijinho engana. para ele, pois. Tal e qual. Exato. Ele deixou um manual para reconstruir lábios, narizes e orelhas. E depois, se calhar, sei lá, e o médico bizantino Oribasius deixou uma enciclopédia em 70 volumes, que já li toda, saltei umas partes, que tem muitas descrições de operações plásticas também. Depois, na Europa da Idade Média, a ciência, nós sabemos, foi substituída pelo misticismo e as superstições, e a coisa acalmou um bocado. Aliás, o Papa Inocêncio III, também gosto aqui de lembrá-lo, no século XIII, declarou que as cirurgias, seja sob que forma forem, eram contrárias à lei de Deus e, portanto, proibidas e pecado. Ui. Bravo, senhora. Porque o foco deles era o tratamento da alma e não dar importância ao tratamento do corpo, exceto quando era provavelmente o do próprio Exato. Papa. Operem-me já. É verdade. Ainda que tenha sido eventualmente melhor assim, porque a higiene na Idade Média, a noção de Isso higiene. é verdade, desastre, credo. não é? Era, claro, porque às vezes morrias dessa história, claro. O Renascimento vai trazer de volta os conhecimentos antigos e vai também novos progressos. É aqui que vamos começar a aparecer notícias de operações aos maxilares, às pálpebras e até as primeiras operações de redução das mamas que começam a ser feitas no Renascimento. Mas a grande revolução vai se dar no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial, em que se começam a inventar procedimentos para tratar feridas gravíssimas dos soldados de guerra. Quase sempre, quando falamos da reconstrução da cara, feridas sinistras. Talvez com o uso de novas armas muito mais tal e qual. letais. As granadas, isto Claro, e aquilo, claro. fez feridas que as pessoas não tinham, não é? Antigamente, claro. A par, também vêm começar a aparecer os conhecimentos da anestesia, da higiene. Era assim uma marretada na cabeça. Toma lá, pumba, olha para ali, pumba. Já viram? O evoluir bélico está de mãos dadas com o evoluir da medicina. E não só da medicina, olha, se pensarmos na aviação, se pensarmos nas telecomunicações, a internet é uma invenção militar. Obrigada à guerra. Obrigado, guerra! Ótimo!
Guerra sempre! Guerra. Nunca Guerra sempre! apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora, já dizia Ana Malhoa. E depois, mais tarde, a importância da aparência no bem-estar das pessoas, ou seja, quase uma parte mais psicológica desta história, de começar a se dar importância a isso. E é quando nasce a cirurgia plástica verdadeiramente na sua vertente estética. Hoje, o tema é um assunto por vezes polémico. Critica-se muitas pessoas por fazerem operações plásticas ainda assim. Mas são feitas no mundo 12 milhões de operações plásticas, cosméticas, todos os anos. A América lidera esta tabela. Depois, há outros países que se especializam numa área ou outra do corpo. A Índia, onde tudo nasceu, em boa verdade. O Brasil teve uma época dourada com um método de rinoplastia inventado pelo famoso Dr. Pitangui, que eu acho que toda a gente se lembra deste nome, diz alguma sim, coisa. diz. Sim, era ir ao Pitangui, era uma cena que a minha avó fazia quase todas as semanas. Hoje, já não são as operações ao nariz que são as mais comuns. Sei que querem saber estes números. É o aumento das mamas, é a operação a grande distância. Segue-se a lipoaspiração e depois a correção das pálpebras, muito comum na Ásia. Um negócio que, por junto, movimenta perto de 70 mil milhões de euros todos os anos. É verdade. O nosso doutor, para além de ter criado o seu próprio método de operar o nariz e também as pálpebras, também terá feito a primeira clitoridectomia com fins médicos. Isto é a retirada do clitóris, portanto, a excisão. Para Com fins médicos. Com fins médicos, primeiro com fins médicos, sim. Mas qual seria a justificação? Fins Bem, médicos O enquadramento, não é? Disto. Não é bonita. Esta senhora, este clitóris está péssimo, vamos retirá-lo. Não é bonita a razão, mas a ideia foi médica na altura. Por acaso até sei exatamente o que foi. Ok. Era uma rapariga que tinha problemas psiquiátricos e se tocava bastante e, portanto, eles fizeram este procedimento. Ai, Jesus. Não, sim. Mas pronto, Aos olhos a da- ideia era médico. Mas, Esta prática existe para fins não médicos, fins culturais, e nós sabemos que muito infelizmente é usada ainda em muitas culturas e é considerada, claro, a mutilação genital feminina. O doutor ia a caminho da Hanover para operar os olhos ao príncipe herdeiro, deu-lhe uma coisa e morreu. pronto. O príncipe ficou assim. Ele já A ver está. navios! É o doutor. Não era uma operação, não era cego. Ainda nós nos queixamos do SNS, não é? O médico morria a Pois. caminho nesta altura. Ele deixou de ter um trabalho que ajudou e continua a ajudar a melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. É isso também que a cirurgia plástica faz. Eu, por mim, falo. Claro, também já fiz uma operação plástica, quando, como foi bastante público, levei com uma ventoinha nos Mamona. cornos, tal e qual. O Carl Ferdinand von Graffa morreu faz hoje 183 anos.